Olá, amigos, bem-vindos. No nosso Pílulas de Gestão de hoje, nós vamos falar de liderança de resultados. Vou comentar com vocês algumas pequenas ferramentas que fazem toda a diferença na gestão da liderança, mas que a grande maioria dos líderes não usa e que, com certeza, traz um resultado operacional muito significativo para aqueles líderes que realmente querem fazer a diferença. Então, são ferramentas simples, mas é preciso fazê-las para que sejamos diferenciados dos demais líderes. Então, a questão de fazer ou não fazer vai depender de cada líder, obviamente. Então, eu só quero expressar para vocês, colocar aqui para vocês, que são questões simples, mas que são métodos eficazes que fazem toda a diferença. Eu que transito aí há mais de 16 anos dentro das organizações, ouvindo um lado, ouvindo o outro, ouvindo tanto os líderes quanto as equipes, eu sei das dificuldades que existem e no cenário atual que nós vivemos, nesse contexto conturbado, onde cada vez mais parece que nós temos escassez de tempo, cada vez mais parece que a liderança tem uma sobrecarga de trabalho e responsabilidade, cada vez mais os líderes têm pressão por resultados. E aí a gente começa, nesse trânsito com os líderes, com as equipes, a gente começa a ouvir queixas tanto de um lado quanto de outro, onde a gente ouve os líderes, os gestores se queixando da falta de comprometimento da equipe, da baixa produtividade, dos resultados insatisfatórios, ok? Isso é uma queixa veemente, é uma queixa que realmente existe, que a gente ouve em todas as organizações, mas o que os líderes estão fazendo? Qual é o diferencial de método, de ferramental que a liderança está usando para que essas queixas sejam menores? E por outro lado, transitando com a equipe, com as pessoas dentro da organização, a gente ouve também a queixa das pessoas, das equipes falando da falta de clareza de comunicação dos gestores com a equipe e da falta de reconhecimento. Então nós temos os dois lados, as duas questões, as duas faces da mesma moeda, e que de fato quem tem que tomar um posicionamento diferenciado são os líderes. E aí basta usar ferramentas simples que podem mudar o seu dia a dia. E a principal ferramenta é a questão da comunicação, e que de fato as equipes têm a sua verdade quando dizem que falta clareza de comunicação. Porque eu sei que nesse contexto conturbado que nós vivemos, nesse cenário que nós estamos atualmente, em vez de a liderança fazer o seu principal papel, que é de fato trazer a equipe para junto e comunicar com clareza, parece que nesse momento há um distanciamento, exatamente ao contrário, há um distanciamento da liderança das suas equipes, quando na verdade devia ser o momento de unir cada vez mais a equipe para nós, de fato, conseguirmos novas soluções. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer enquanto líderes é inverter essa questão. No momento em que estamos num cenário não tão favorável assim, é o momento que nós temos que trazer a equipe e temos que ser claros com a equipe no processo de comunicação e no processo de operação também. Então, são instrumentos simples, que vão nos ajudar a melhorar essas questões de liderança. Problemas? Todos nós temos problemas, todas as organizações têm problemas. O que nós precisamos? Nós precisamos de foco na inovação. E quando digo nós, realmente é nós, Nós e a equipe. Ninguém lidera sozinho. Eu não sou liderança de mim mesmo, eu sou liderança de uma equipe. Então, o foco na inovação é o foco em nós e na equipe, liderança e equipe. É junto que nós vamos resolver os problemas. Eles existem para ser resolvidos. E como que nós vamos resolver os problemas? É nos instrumentalizando, É fazendo diferente do que nós fazemos. Então a gente tem que se diferenciar do resto. Nós temos que nos instrumentalizar, usar ferramentas adequadas, mudar o processo de comunicação. Isso é que vai fazer a diferença. Principalmente essas duas questões: ferramentas adequadas, instrumentalizar-se de ferramentas adequadas e mudar o processo de comunicação.
Esses são os grandes métodos, as grandes ferramentas que vão fazer com que nós sejamos diferenciados do resto, diferenciado dos demais. Isso que vai fazer com que nós tenhamos uma liderança adequada. Então é isso que nós queremos, né? E é isso que eu quero passar para vocês. Obviamente que nós temos um limitador de tempo, né, para que esse nosso vídeo possa ser publicado no WhatsApp, mas eu vou tentar passar para vocês de forma breve o que nós podemos fazer para que a gente possa ter esse diferencial de liderança. E a primeira coisa, né, quando a gente está trabalhando a inovação, quando nós queremos trabalhar problemas e que nós temos que trazer a equipe para nós temos que usar o DQMP. E aí nós trazemos a equipe e perguntarmos para a equipe de que maneira podemos, nós, eu e vocês, eu, líder, vocês, equipe, juntos para um propósito de melhoria da organização. Então, de que maneira podemos? Essa é a questão. Esse é o questionamento que a gente faz para a equipe, para iniciar uma forma diferenciada de gestão. Então é focar na solução. Então não é eu, líder, querer levar soluções para a equipe. É eu, líder, trazer a equipe para nós juntos buscarmos a solução. É de que maneira nós podemos. De que maneira podemos. E dar espaço para a equipe falar, para a equipe ser criativa, para a equipe ser inovadora. Então essa é uma ferramenta simples, mas é uma ferramenta que deve ser utilizada nas reuniões, né, nos encontros da equipe, porque problemas eles existem, mas problemas existem para serem solucionados, e serem solucionados com a equipe. Então usem essa ferramenta. De que maneira podemos? E aí use toda a criatividade, use todo o processo de inovação que a sua equipe tem. Realmente faça a comunicação de forma clara. Né? Então traga a discussão para essa forma. De que maneira podemos? De que maneira podemos nós? De que maneira nós podemos? E aí vamos ser específicos, vamos ser claros. Qual é o problema? O problema ele tem que ser específico. Nós temos que saber de fato qual é o problema. Quais são as causas do problema? Quais são as possíveis soluções? E qual é a melhor solução possível? É isso que nós temos que ver junto com a nossa equipe. É dessa forma que nós temos que comunicar com a nossa equipe nos nossos encontros e nas nossas reuniões. Então, de que maneira podemos? De que maneira podemos o quê? Solucionar o problema específico. Quais as causas do problema específico? Quais são as possíveis soluções do problema específico? E qual é a melhor solução para o problema específico? Isso é liderar, isso é fazer trabalho de equipe. E esse é o papel do gestor. Ter a clareza para a sua equipe e trazer a sua equipe junto para resolver os problemas. A outra questão é tempo, né? Bom, se temos problemas de tempo, vamos priorizar as atividades. E uma ferramenta que nós podemos utilizar para priorizar atividades é a ferramenta da qualidade GUT. Vocês já devem ter ouvido falar, né? É gravidade, urgência e tendência. Então eu tenho que verificar entre as atividades que eu tenho, qual é que tem a maior gravidade, né? Qual é que eu tenho que resolver primeiro em relação às demais. Qual é a urgência que eu tenho em relação à atividade, em relação às outras que vão me levar a priorizar uma primeiro? E qual é a tendência de resultado se eu não fizer nada em relação a essa atividade prioritária? Então eu tenho que estabelecer, né, tenho que priorizar quais são as ações que eu tenho que tomar primeiro. Então eu uso essa ferramenta como uma ferramenta básica que vai me ajudar a estabelecer as prioridades. E se mesmo assim eu tiver dúvida, e acho que no contexto de hoje, né, o que eu tenho que verificar primordialmente para que eu possa delimitar o que eu tenho que fazer primeiro? Primeiro eu tenho que verificar, bom, o que eu tenho que fazer tem necessidade de investimento? Então, se tem necessidade de investimento, eu tenho que rever, porque esse não é o momento de fazer investimento, esse não é o momento de nós dispensarmos, né, da gente despender dinheiro para fazer algumas ações. Então, eu tenho que analisar nessa ótica. Existe necessidade de investimento? Se existe necessidade de investimento, não é tão prioritário assim.
Já ao contrário, isso que eu tenho que fazer vai gerar caixa, vai me trazer resultados financeiros. Opa, se essa ação vai me gerar caixa, ela tem prioridade. Essa ação vai me gerar um maior risco. Então também, se eu tenho risco, né, naquela ação que eu preciso fazer, ela também se torna prioritária. E a outra questão importante que eu devo considerar também, essa ação ela impacta na imagem da empresa perante o cliente, perante o fornecedor, perante a sociedade. Então são ações que eu devo priorizar. Então são questões que eu devo avaliar na hora de priorizar aquilo que realmente é importante para o resultado da organização. Então, eu vou usar a minha ferramenta GUT, né? Eu vou analisar a gravidade, a urgência e a tendência, mas eu tenho que estar hoje nesse contexto muito verificando essas 4 questões. A necessidade de investimento, a geração de caixa, o que gera maior risco e o que impacta na imagem da organização. Então, vamos priorizar. É tempo que nós temos problema? Então, vamos priorizar utilizando, por exemplo, essa ferramenta GUT, que é um método muito simples e muito eficaz de priorizar aquilo que precisa ser feito. O outro problema é resultado. Bom, se é resultado é porque eu não estou delegando de forma adequada. Então delegue como processo. Ensine as pessoas a fazer o que elas têm que fazer e deixe elas resolverem. Então às vezes eu ouço alguns líderes dizendo: mas eu delego e aí os problemas sempre voltam para mim. Se os problemas estão voltando para você, retorne os problemas para a pessoa. Incentive ela a fazer de forma diferente e a trazer resultados. De que forma? Fazendo questionamentos positivos, né? Informando a pessoa de forma positiva. Então diga para ela: eu sei que você pode fazer. Eu sei que você quer fazer. E aí questione o que você pensa ser mais adequado em fazer. O que você fará a respeito do problema? Como que você pensa em resolver este problema? E qual é a sua ideia de resolução? Faça a pessoa pensar no problema e que daí ela vai te trazer soluções. Então, quando ela quer te devolver o problema, devolva para ela a oportunidade de pensar em soluções. Faça questionamentos inteligentes de forma que você incentive ela a buscar soluções. E não tente, como líder, agarrar os problemas e solucionar tudo, porque você não vai conseguir solucionar tudo, você não vai ter tempo para solucionar tudo e você não vai ter os resultados que a organização precisa. Então, comunique-se de forma positiva com a sua equipe, com o seu colaborador e delegue em forma de processo. Deixe as pessoas pensar, deixe as pessoas solucionar. Para liderar, meus amigos, é preciso conhecer ferramentas e colocar em prática. Então é isso que vocês precisam. Quais são as ferramentas básicas, né? Qual é o meu poder que eu tenho em relação à minha equipe? O meu poder em relação à minha equipe é comunicação, é processo e é delegação. Então é isso que, enquanto um bom gestor, enquanto um bom líder, eu tenho que fazer. Então eu queria, assim, em função do nosso tempo, passar para vocês basicamente esses 3 pontos, né, que são fundamentais para que vocês façam uma boa liderança. Então, verifiquem como vocês estão fazendo, busquem se informar melhor. Se vocês quiserem maiores informações, por favor, eu estou aqui à disposição de vocês. Se comuniquem comigo, busquem informações que eu ensino a vocês a utilizarem essas ferramentas. Então, em função do nosso tempo, grande abraço para vocês, espero que tenha sido de grande valia essas dicas de liderança para gerar resultado, e qualquer necessidade que vocês tenham, por favor, entrem em contato, que eu estou aqui para auxiliá-los. Grande abraço e até a semana que vem no nosso próximo Pílulas de Gestão.